Então vamos conversar sobre essa história de que o Estado protege a propriedade privada e por que isso tá errado. Isso porque apareceu recentemente isso no Enem, né, de falar do Estado liberal burguês, vamos explicar essa história aí também, mas tem muita gente que fala, não, porque essa galera anarcocapitalista aí tá errada, porque eles não entendem que o Estado é necessário para proteger o capitalismo e para proteger a propriedade privada, então você querer abolir o Estado vai acabar com o capitalismo, então isso aí é contraditório, isso aí não vai funcionar. Vamos conversar sobre isso, porque isso tá certo na lógica interna marxista, e a lógica deles de propriedade, a teoria de propriedade deles está errada, que leva eles a essa conclusão. Então vamos abordar isso aí para você também entender por que o Estado é incompatível com a propriedade privada, né? Se tem um ou outro, os dois não dá. Porque o negócio é o seguinte, como eu já falei, existe essa posição marxista de que é impossível você ter propriedade privada sem ter o Estado. Por quê? Porque dentro da teoria deles, dentro da lógica lá marxista, que eu fui obrigado a estudar num curso de psicologia que eu fiz, eu não cheguei a me formar, mas eu fiz 4 anos de psicologia na Universidade Federal, e lá eu estudei muito Marx e Engels, porque, lógico, claro, obviamente, né, faz todo sentido do mundo isso, mas, enfim, você aprende isso lá em psicologia, é uma puta doutrinação, mas fazer o quê? O que acontece? A teoria é, olha só, o seguinte, teve uma época, assim, na história em que os capitalistas malvadões, eles foram lá e usaram o Estado para privar as pessoas dos meios de produção. Então eles foram lá e transformaram tudo em propriedade privada, o Estado defende isso, tiraram os meios de produção, as ferramentas, as terras, tudo dos trabalhadores, do proletariado, e agora usam isso, né, que eles têm, para fazer você ser um escravo ou funcionário, você tem que trabalhar para eles, você não tem acesso aos meios de produção, você tem que entrar em um acordo com eles, e aí eles conseguem extrair de você a mais-valia, roubar de você parte do seu salário e ficar isso com eles, aí eles vão ganhando com isso, e o proletário se ferra todo lá, isso aí é ruim. E eles criaram o Estado então liberal burguês, que eles colocam esse termo, para proteger a burguesia contra o proletariado, para não deixar o proletariado retomar os meios de produção. Então, para eles, o Estado, nesse formato, é então para defender isso, para manter essa desigualdade toda. E tem um outro Estado, que é o Estado lá que o Haddad defende, inclusive, se não me engano, até de mestrado dele, né? Que ele fala lá do Estado, o Estado socialista, que é o Estado revolucionário, que é o que ele vai fazer... da economia soviética. É, isso aí. Peraí, como é que era? A viabilidade da economia soviética. O mestrado foi... Um ano depois, caiu o muro de Berlim. Haddad, enfim, mas ele fala lá de, não, mas daí tem o Estado que vai ter que fazer, vai ter que então pegar a propriedade privada de volta da burguesia e redistribuir para as pessoas. Não, esse aí pode, esse Estado, beleza, porque ele é uma transição para então a gente, né, encontrar a propriedade comum da propriedade privada, todo mundo vai ser dono dos meios de produção, né, não vai ter dono, vai ter o seu uso comum, tudo bem? Então o Estado vai desfazer o que o Estado liberal burguês fez, então por isso que você precisa de um Estado, por isso que os burgueses, o Estado tem um Estado, e por isso que a gente socialistas, no caso estou dizendo, tem que tomar o Estado para desfazer isso. E os socialistas costumam brigar, inclusive, em como seria, né, para fazer isso, né? Tem um lado que é revolução, a gente vai lá, estoura com o Estado tudo e acaba, não vai ter nenhuma transição. Tem uma galera que acha que não, a gente vai usar um Estado de transição para fazer as coisas, tem a galera que acha que a gente vai fazer... Você tem aí debates teóricos diferentes, mas o ponto é, essa teoria tá errada porque a teoria ética por trás de uma teoria de propriedade privada deles está incorreta, porque existe uma presunção aí. Existe uma presunção bem sutil lá dentro que explicitamente eles ensinam, mas a maior parte das pessoas não saca, que é assim, não, ó, tudo deveria ser de todo mundo, os meios de produção deveriam ser de todo mundo. Não deveria ter um dono exclusivo de alguma coisa. Você não pode ser dono de alguma coisa e excluir os outros. Tem bens de consumo, que você pode, sei lá, a torta na sua geladeira, você vai e come, tudo bem. Mas agora, o meio para produzir elas, terras, as máquinas, enfim, isso aí não pode ser de ninguém. Isto é uma teoria de propriedade privada, que diz que bens de consumo você pode consumir, beleza, mas bens de produção estão excluídos, eles estão numa categoria especial, onde não pode haver um proprietário. E aí você tem que justificar isso? Ué, por quê? Por quê? Você vai ter que dar uma razão, uma ética, para dizer então por que você pode, né, dentro dessa perspectiva ética, se defender, né, quando alguém tentar cercear alguma coisa. Você vai ter que demonstrar isso. E o problema é que isso é injustificável eticamente. Você tem um problema aí. E o Hans Hermann Hoppe é o cara que derrubou isso tudo porque ele falou, pera,
Ó, digamos que eu quero mandar uma mensagem pra você, ok? Eu quero te dizer, sei lá, eu gosto de bolo de morango. Não sei. E eu resolvo te mandar uma carta, ok? Não ri dos exemplos, pô, é o que vem na hora, fazer o quê? Eu te mando uma carta. Com maçã, pelo menos, ou com abacate. Com a maçã, com abacate, podia ter sido isso. Mas digamos que eu quero te mandar uma mensagem e eu te escrevo uma carta. Eu tô presumindo duas coisas. Eu tô presumindo, bom, várias coisas, mas entre elas duas, eu tô presumindo que você sabe ler, que você sabe decodificar essa mensagem que eu tô te mandando, certo? Porque se eu soubesse por fato que eu vou escrever uma coisa e não tem jeito que você vai entender, por que eu faria isso? Se o meu objetivo é mandar mensagem, qual é a lógica? E eu tô presumindo que o correio funciona, certo? Porque se eu soubesse por fato que a carta vai explodir, que ela não vai chegar em você, sei lá, por que eu faria isso, certo? E quando eu tô argumentando qualquer coisa, quando eu tô fazendo uma proposição ética, quando eu vou falar, eu vou dar uma teoria ética aqui de alguma coisa, não importa o que essa coisa, nem a teoria que eu vou dar, eu tô presumindo já algumas coisas. Entre elas, eu estou presumindo que você é dono exclusivo de você mesmo, que você tem o direito de se apropriar de coisas, inclusive de meios de produção, e que você tem o direito de comercializar essas coisas, de vender e trocar elas. Não importa o que elas sejam, se são bens de consumo ou bens de produção e etc. Por quê? Porque, ó, bom, se eu tô conversando com você, eu tô presumindo que você é uma pessoa racional, que você é um ser humano. Porque se eu achasse que você é um cabo de guitarra, por que eu tentaria argumentar com você? Isso seria considerado insanidade, certo? Então, assim, ok, eu estou presumindo isso, então você é dono exclusivo de você mesmo. Você tem controle absoluto sobre você. Porque se você não tivesse, por que eu ia argumentar com você? Se outra pessoa controla você, eu argumentaria com ela, não com você. O fato que eu estou argumentando com você presume que você tem controle de você mesmo. E você tem o direito de preservar a sua vida, certo? Porque você fala assim, não, mas você tem o controle de você, mas você não pode preservar a sua vida. Tá bom, então todo mundo morreu. Até porque, digamos assim, eu te dou uma plantinha, certo? Você tem essa plantinha, ela é tua. Porém, você não pode irrigar essa plantinha, você não pode trocar o solo dela, você não pode pôr fertilizante, não pode fazer nada. Mas ela é exclusivamente sua. Você tem controle absoluto sobre ela, mas você não pode fazer nada com ela. Tá, a planta vai morrer. Que porcaria de controle é esse? Se você é dono dela, você tem o direito de cuidar dela. Assim como você tem o direito de se manter vivo, certo? Você tem isso, é uma consequência lógica da sua autopropriedade. E isso significa que se tem uma coisa que não era de ninguém, não havia um proprietário, ninguém nunca misturou o seu trabalho, né, para usar essa expressão lockeana aí, se ninguém, lockeana, John Locke, que alguém pode pensar assim, lockeana, tipo de louco, não, John Locke, ok? Se ninguém nunca misturou o seu trabalho com aquilo, bom, então não é de ninguém. Eu pegar isso aqui, tá violando a propriedade de alguém, você perdeu o controle de você mesmo? Não, tá bom. Então eu misturei meu trabalho com isso, então agora isso é meu, tá? Então isso aqui é importante, isso aqui é meu, isso aqui se torna uma propriedade minha, eu tenho uma alegação de propriedade nisso. Bom, ok, não há ninguém lesionado, então eu posso fazer isso, e se isso aqui é um meio de produção para fazer outra coisa, tudo bem, não tem problema. Isso é a teoria de propriedade do John Locke. Isso tá presumido inteiramente em um argumento. Então nenhum argumento ético pode ser feito para dizer que propriedade de meios de produção tem que ser comum, porque o argumento presume a existência de propriedade privada e ele presume propriedade privada, inclusive de meios de produção. Por isso que a teoria marxista de propriedade está errada, porque ela não consegue se justificar eticamente a partir disso. E não é um argumento que eu inventei, não é uma coisa que eu estou dando aqui, é a lógica ética argumentativa do Hans Hermann Hoppe, está colocado em vários livros diferentes, as fontes vão estar lá na descrição para vocês lerem, entenderem isso bem. É uma lógica um pouco truncada, assim, no começo você olha e fala, mas como é que é a presunção do... Não poderia ser um negócio assim, vocês não tem tipo um gráfico, uma análise estatística, assim, que é mais fácil, né? Não é, é um argumento meio estranho, mas você vai sacar isso eventualmente. Tem um monte de gente que insiste em distorcer para bater em espantalho, mas fazer o quê? Mas isso prova que, assim, se você tá argumentando com alguém, se você quer colocar alguma proposição ética, você vai ter que aceitar que essa pessoa tem direito à propriedade privada. É básico. E isso antecede qualquer coisa, qualquer justificativa ética, qualquer organização, qualquer coisa. Então essa pessoa tem direito absoluto de controle dela e da propriedade privada dela, daquilo que é a mistura do trabalho dela e daquilo que ela livremente comercializa, certo? Porque se é alguma coisa teu, mas você não pode trocar, então não é teu. Então você tem o direito de se apropriar e de comercializar. Ou seja, propriedade e livre comércio. E isso está presumido em qualquer ética. Não tem como você ter uma proposição ética discorda disso, porque você está fazendo uma contradição performática. Você está argumentando contra uma coisa que você já presumiu. Certo? É como se eu falasse assim pra você, ó, eu não tenho um canal de YouTube, eu não sei gravar vídeo, eu não sei falar e a minha camiseta é azul. Sei lá, a não sei que você seja muito daltônico, mas enfim. Tá errado. Você consegue ver pelos atos que tá errado. Não tá... É uma contradição. Mas, enfim, é aí o que acontece. Isso é justificativa de propriedade privada. Você fala, mas então o Estado protege a propriedade privada. Não, mas pera. Qual que é a definição de um Estado?
Bom, o Estado é uma organização política colocada em cima de você sem consentimento, da qual você não pode não participar. Quer ver, ó, testa a hipótese. Faz o seguinte, manda uma carta lá pra Receita Federal e fala, ó, Receita, eu sei que vocês estão preocupados e tal, firmeza, beleza, porém, o que eu usar, cara, manda o boleto e eu vou pagando. Vocês podem, digamos, tá, ok, tem outros problemas internos disso, mas digamos assim, mas você fala assim, ó, eu vou pagar o que eu uso, eu não quero mais participar desse sistema de vocês, eu vou reter controle da propriedade que eu já comprei, né, digamos aqui uma fazenda minha, uma casa, etc. Eles vão falar, você é louco, né, velho? Imagina assim, você manda uma carta lá pro Congresso e fala, olha, eu declaro que vocês não são mais governantes da minha vida, eu tô fazendo uma outra organização aqui com outras pessoas, a gente não fuzilou ninguém morreu não, a gente só tá juntando aqui uma organização nossa, é pacífico, então nós estamos retirando o nosso consentimento. Pô, em algum ponto vai aparecer uma polícia na tua porta e tá falando, bicho, você é doido? Você não pode retirar o seu consentimento. Portanto, ele está impondo um acordo em cima de você, ele está tomando controle da sua propriedade privada em algum nível. Pode ser um nível muito alto, por exemplo, um regime totalitário, né, uma Coreia do Norte, uma União Soviética, ou pode ser num pequeno nível, né, digamos um país assim, tipo, pô, sei lá, Mônaco, ou um país que interfere muito pouco na vida das pessoas. Sim, mas ainda assim ele alega soberania, ele ainda assim alega controle em alguma medida sobre você, então ele está controlando a sua propriedade privada. Ele está controlando você em algum nível, ele está alegando esse direito. Porém, como a gente viu, ele não consegue justificar isso eticamente. Que qualquer justificativa vai presumir que, na verdade, o outro tem o controle da propriedade privada dele. Então, o que acontece? Bom, então, o que é o Estado na prática? É uma organização criminosa. É uma organização que vai dizer assim, ó, cara, é o seguinte, a gente inventou uma nova taxa de proteção aqui e você vai participar e acabou. Você não tem nenhuma escolha, você agora está sujeito a nós. A diferença de uma organização criminosa, como a gente tem no senso comum agora, e o Estado, é a diferença, assim, de quantos prédios eles têm, logomarca, uniforme, o Estado tende a ter mais uniformes e tudo mais. É uma diferença, assim, estética. Porém, eticamente e na atividade que eles fazem, você pode ter uma diferença de que tipos de atividades que eles fazem, mas no conceito da atividade é o mesmo. Eles estão dizendo, olha, sua vida vai ser assim e se você discordar, a gente vai bater em você até você parar de achar esse tipo de coisa. Então ele viola necessariamente a sua propriedade privada. Ele invade a sua propriedade privada, ele coloca controles nisso e ele impede você de exercer livre controle disso. Portanto, o Estado é incompatível com a propriedade privada. Quanto maior o Estado, menor o controle que você tem de propriedade privada, porém ela não é completamente sua. Em algum nível, o Estado alega a propriedade disso, antieticamente, claro, não é justificável isso, mas ele está violando ela. O único jeito de você ter propriedade privada completa seria com a remoção do Estado. Você tira ele, e agora todas as pessoas têm controle absoluto da sua propriedade privada e vão entrar em relações de comércio, de associação, de emprego, de suruba, sei lá, o que for que eles quiserem fazer. Bom, tem esses exemplos dentro das acusações, exemplo econômico, tem que colocar os exemplos sociais também, enfim. E aí o que acontece? As pessoas vão entrar em livres relações de consentimento, você participa enquanto você quiser, quando você não quiser mais participar mais, você deixa de participar. Aí o que acontece? Todo mundo tem controle absoluto da sua propriedade privada, não tem nenhuma violação disso, não tem nenhuma agressão. Claro, vai ter agressores? Sim, e a gente considera eles criminosos. É por isso que a gente tem coisas como fuzis, cadeias, muros, arame farpado, cachorros, esse tipo de coisa, pra gente jogar em pessoas que querem agredir a gente. Agressores vão continuar existindo, mas a gente reconhece que eles são agressores e tem que se fuder mesmo, e acabou. Isso vai continuar acontecendo, não tem um monte de gente que acha que ANCAP acha que nunca vai ter agressão. Não, você vai ter algum vagabundo. É por isso que a gente tem fuzis e cadeias. Esse é um dos motivos, assim. Mas essa seria uma sociedade de propriedade privada completa e o Estado, por necessidade, agride isso. Então, assim, se alguém falar, mas o Estado é necessário para proteger a propriedade privada, dentro de uma lógica marxista, tá certo. Se você fizer todas as presunções que eles têm de propriedade privada, ok. O problema é que lá embaixo na lógica tá errado. E isso é contrário àquele argumento que você diz assim, que é o argumento utilitarista. Mas se as pessoas tiverem propriedade privada é melhor. Bom, no fim das contas tá certo, por uma série de motivos, mas não é esse o ponto. É mais conveniente, tem mais PIB, tem mais comércio, é mais legal, sei lá. Isso você pode até passar num debate, mas o argumento correto seria o argumento na ética, dizer, essa teoria de propriedade está errada, a teoria de propriedade correta é a ética hobbesiana, é a ética anarcocapitalista, e, portanto, o Estado é incompatível com a propriedade privada, e isso é um argumento bem rigoroso, bem complexo de entender, mas que a gente tem que marretar mais e mais para as pessoas entenderem. Como eu falei,
Leituras, recomendações de leitura estarão lá na descrição para você dar uma olhada. Por este vídeo é isso. Agradeço a sua paciência, porque é um vídeo complexo. Tem que pedir like, é verdade. Deixa a sua inscrição aí e o like no vídeo também. E se você viu esse vídeo até o final, especialmente se você não entendia os argumentos colocados aqui, mas se você fez um esforço para entender, falou, não, pô, um debate maneiro. Cara, parabéns, você é o futuro desse planeta, velho. Se a gente tivesse mais gente assim, é um vídeo complicado, vamos absorver isso aqui. Cara, tamo feito. Obrigado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.